Oi, eu sou a Clau. Oi, eu sou o Tico e esse é o podcast do Madonna Literal. Oh my God. Beauty's way to find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen. Olá, literais! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast do Madonna Literal, com um pouquinho de saudade. Eu nem sei quanto tempo faz que a gente não aparece por aqui. Tudo bem, Clau? Oi, gente, tudo bem? Ai, eu também não sei. Você fala assim, tranquila. Eu falo tranquila, porque é isso, entendeu? Que a gente tem pra entregar pra eles. Eles já sabem, eu não vou ficar pedindo mais desculpa. O importante é que nós sempre voltamos. Sempre voltamos com conteúdos relevantes, sinceros, afetivos. E verídicos. E mesmo assim, né? A gente produz conteúdo pra caramba, né? Eles veem a gente quase todo dia na timeline deles. É 24 horas por dia, gente. Não tem como. Eu acho legal porque a gente o Rodrigo, que é o nosso designer, enfim, nosso cabecinha ali também da página, ele não gosta que a gente fala que nós somos um fã-clube, nós somos um portal. E é isso mesmo, porque eu acho que o fã-clube ficou pequeno, porque a gente atinge tantas áreas, a gente faz tantas coisas, a gente tem tantos projetos, e ele fala, nós somos um portal, amiga, então tá bom. E é isso, a gente tem uma espécie de fórum, né? A gente tem uma comunicação, toda hora tem coisa acontecendo ali. Se você entrar agora, tem gente conversando, tem gente falando em um post, em outro, tem gente aguardando alguma coisa. Então é muito... eu amo, gente, esse nosso universo. É muito bom. Nossa, mas eu falo fã-clube o tempo inteiro. Mas tudo bem também, amigo. Pode falar fã-clube também, tá dentro do portal. Mas é que portal, será que acho que eu não imaginava. É, amigo. Nós somos um portal. O portal é tipo G1, assim, o UOL. Exato. Tá, inclusive, na nossa bio agora. Nós estamos categorizados. É verdade. Finalmente. Finalmente, depois de vários bugs. Veio aí. Pois é, literais. Portal, fã-clube, grupo de fãs. Páginas de fãs. Grupo de amigos. A gente tá aqui mesmo pra agradecer, né? Todo o apoio que vocês dão pra gente. Nossa. Porque leva a gente pra lugares maravilhosos. Oportunidades. Nossa, gente, sério. Se não fossem esses fãs, a gente não estaria aqui hoje, de verdade. E não tem lugar onde a gente percebe mais, né? Tem mais contato real com essa conexão que a gente estabeleceu através do Madonna Literal do que as festas que a gente participa ou que produz. E falando em festa, a gente tem uma aí chegando no dia 15 de novembro, uma festa muito especial. Eba. E assim, convite aberto para vocês aparecerem num feat de duas produtoras de eventos super especiais aqui de São Paulo, que é a Rebobinites e a TED Club. E a gente já trabalhou com ambas. E também o Madonna Literal, numa festa de comemoração de 20 anos do álbum Confessions, que é um dos nossos preferidos. E eu nem tenho muito pra falar, porque todo mundo sabe como essa festa vai ser especial. A gente vê pela velocidade que os lotes estão sendo vendidos, esgotados. Gente, olha, sabe o que eu acho também? Que a galera ficou com gostinho de quero mais depois da que porque a gente fez uma festa, mas foi Viúvas do Confessions pra celebrar antecipadamente o aniversário do álbum. E teve gente, faz outra. Então a galera já ficou com saudade e agora é a hora de matar, gente. Mas corre, porque os lotes estão assim, babadeiros, né? Nunca foi tão rápido. Até a gente tá se impressionando. Sim. E assim, a gente fez uma festa sozinho, né? Porque a gente também tem umas produções solo. Com o mesmo tema, né? Com o álbum Confessions como tema central. Foi lindo também. Foi lindo. E aí, olhando assim, parece que a gente só fez um ensaio, trouxe uma premonição do que ia acontecer, assim. Acho que empolgou tanto as pessoas que foram e deixou tanta vontade para que as pessoas que não foram estivessem lá, que a ideia da comemoração do aniversário do álbum, junto com 2 outros selos de produções de eventos aqui de São Paulo, foi perfeita, assim. E é, de fato, uma data muito especial, comemorativa, né? São 20 anos do Confessions. E vai ser no dia do aniversário mesmo, isso que é muito legal. No dia 15 de novembro. Gente, 20 anos. Faz 20 anos. Algumas pessoas estão questionando muito, eu já deixo aqui pra você essa dica, tá? As pessoas estão questionando muito o fato de ser no mesmo dia do show da Dua Lipa. Mas, gente, vai lá fazer o after do show, sai do show e vai pra lá. Mas isso aí
já é uma regra que eu tô vendo que todo mundo que vai sair do show da Dua Lipa vai ir pra lá, até porque Dua Lipa, Confessions e Stuart Price, ó, tá todo mundo aí, gente. Tudo a ver, né? Já, assim que você comprou o seu ingresso pra Dua Lipa, você já devia ter pensado em comprar o ingresso da nossa festa, já. Tá todo mundo, é tudo família. Future Nostalgia é filho do Confession, gente. É, vai ser legal. Um sábado perfeito. Vai ser. Olá, literais, sejam todos bem-vindos ao podcast do Madonna Literal. Já falamos pra você sobre a festa Viúvas do Confessions, mas também falando sobre álbuns. Hoje a gente tem um assunto muito especial, pelo menos pra mim, né? Pra mim também. É, pra você? Ah, e agora eu lembrei. O clipe de Bedtime Story é o seu preferido. É o meu favorito. Ou não, eu errei. Não, amiga, que eu sou libriana, né? Às vezes é o Pode Nothing ser Really que Matters, sim, né? mas às vezes é o Bedtime Story. Mas você acertou, independente de qual dia for, você acertou. Pois é, meus amores, por causa de uma comemoração de aniversário que a gente não tá sabendo se é de 30 ou 31, na verdade a gente tem os motivos pra trazer pra vocês, tá? Bedtime Story tá voltando às trends sobre o assunto no mundinho Madonna. Finalmente! Finalmente! E olha só, eu tenho um negócio pra falar, gente. Vocês acreditam que o Bedtime Story é o álbum mais favorito da equipe do ML? Chico, Rafa e acredito que Sérgio também tem o Bedtime Story como álbum favorito. Olha só que legal. E a gente tem todos a mesma idade, né? Não, né? É, não, Rafa não, Rafa é mais novinho que vocês. A sua idade até hoje eu não sei, pra falar a verdade. Ninguém sabe, então... Ninguém sabe, eu tenho a idade que eu quiser ter. Pra falar sobre o Bedtime Stories, a gente só vai precisar que a Clau, por favor, faz o serviço. Ai, gente, eu da vinheta. Perdi tudo. Um dia eu vou descobrir. Madonna Literal. Bom, galera, é isso. Estamos aqui hoje para falar sobre o relançamento do álbum Bedtime Stories The Untold Chapter. Eu acho que é assim que fala essa palavra que eu estudei muito pra falar aqui hoje. A gente pesquisou pra falar. A gente pesquisou, porque a gente não fala qualquer coisa sem saber aqui. Isso. Então, é sobre. Mas, olha, eu não sei se eu falo isso antes ou depois. Eu vou falar 2 vezes. Enquanto você escuta esse episódio, vai lá no nosso perfil que tá rolando um sorteio desse relançamento. Eu acho que vocês não devem perder essa oportunidade, gente. Depois eu explico mais detalhes. Cara, e tá uma gracinha, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá um mimo. Um mimo. Como assim? Imagina ter um vinil desse relançamento na sua estante. Cara, você venceu se você ganhar. Então, vai lá no nosso perfil enquanto isso, que depois eu explico mais detalhes. Mas voltando aqui ao assunto, gente. Esse episódio de hoje é pra gente falar sobre esse relançamento tão aguardado que a gente tá esperando há 1 ano. E que eu acredito que, tá comemorando seus 31 anos, tá? Porque 30 anos já foi. E olha, antes da gente falar sobre alguns detalhes, segundo insiders, essa demora toda do relançamento do querido Bedtime Stories foi devido a uma faixa específica onde tem a participação do Tupac, que é I'd Rather Be a Lover. E assim, não foram autorizados ao lançamento dessa demo, então a Madonna esperou e aí acabou não dando certo, então ela resolveu relançar sem o Tupac. Não temos confirmações oficiais sobre isso, mas é um insider que acerta tudo e assim, ele deve ter ligação com a equipe. E é isso que sabemos até o presente momento, né? Mas assim, se você tá curioso, essa demo já tá no YouTube há muito tempo, você pode escutar. Eu gostaria muito, de fato, de ter essa faixa com a qualidade maravilhosa. Mas tudo bem, amigo, tudo bem. Antes, o relançamento do Bedtime Story ocorre no dia 28 de novembro, coincidentemente no dia do nosso sorteio. E eu queria saber, primeiramente, aqui de um fã do álbum, eu queria saber qual é a sua... Como que você está se sentindo sabendo que seu álbum está sendo aclamado, finalmente, reconhecido e sendo falado de novo? Ai, amiga, eu acho um momentão, assim, na minha vida. Eu acho que muitas pessoas aqui no Brasil, elas podem ter esse sentimento, assim, bem afetivo e bem nostálgico, porque eu acho que o Bedtime Story teve muito impacto aqui no Brasil, né, pra aquela época, porque... Com certeza. Eu não sei, isso não é assim, eu não vi um estudo sobre isso, tá? Não tô, e nem tô comparando números, porque houveram mais outros álbuns da Madonna que venderam mais no Brasil do que o Bedtime Story, apesar dele ser certificado aqui no Brasil. Acho que é disco de platina, não me lembro agora. Mas eu acho que ele é muito marcante aqui, porque ele surgiu logo após a fase erótica. E a fase erótica, pro Brasil, ela é muito interessante porque foi a primeira vez que trouxe a Madonna pra cá. Então eu acho que
o assunto Madonna tava muito em alta, e como o turnê geralmente é o final de uma fase, depois da turnê, ela e qualquer cantora, as divas pop, elas entram num período de ato, de férias, tal. Eu acho que depois de ter encerrado a turnê, passado pelo Brasil, causado tudo o que causou, as pessoas ficaram com muita saudade. Então, quando o Bad Time Story chegou aqui no Brasil, o assunto ainda era muito a Madonna. Acho que é por isso que ele é muito emblemático pros fãs brasileiros, assim. Porque ele pegou a onda de um período em que a Madonna foi muito importante pro Brasil. Ninguém me falou isso é coisa que eu penso. Não, mas faz sentido, amigo. A gente vê muitas pitadas do álbum Bad Time Stories, principalmente nas rádios, que Sim. até hoje a gente vê muito tocando Secret, Take a Bow, sabe? São faixas que são natas ali da Antena 1, Alpha FM, quem escuta até hoje. Eu escutava quando eu era pequenininha, ainda sem ser fã da Madonna e tal, mas eu acredito que faz muito sentido isso que você fez, porque, por exemplo, vai acontecer basicamente isso com essa nova fase da Madonna, porque a Celebration, que foi do... Vamos fingir que tem um álbum ali. Não teve álbum, mas ela veio. A última era dela foi a Madame X, mas como ela veio com a Celebration, tá todo mundo naquela expectativa de um álbum novo. Então fez o impacto, causou-se um burburinho aqui no nosso país. Mas realmente eu também acredito que o Bad Time Story é um álbum que tem muito impacto aqui no Brasil. E também por ter... aquele lance da polêmica do álbum anterior, né? Eu não tinha muito essa visão, mas eu confesso que depois que eu escutei o Bad Time Story numa vitrola, com atenção, eu comecei a consumir muito esse álbum. Então ele começou a entrar no meu top, assim. Ele tava um pouco distante, mas ainda tava no meu top 5. Mas ele acabou oscilando, assim. Então eu concordo com você, eu tenho essa visão mesmo. Mas a diferença é a entrega, a velocidade dessa entrega, né? Porque, por exemplo, o single de Bye Bye Baby, ele é de novembro de 93. E o lançamento do álbum Bad Time Story, ele é de agosto de 94. Não tem nenhum ano de diferença. E no meio disso, houve I Remember. Então, assim... acho que era um alto índice de consumo sobre esse tipo de material, entendeu? Mas o lançamento de agosto que você diz foi nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, primeiramente. Mas mesmo assim, eu acho que... É bem próximo. Além de ser próximo, inclusive com a data que foi lançada aqui no Brasil, eu acho que era um assunto muito em alta, porque existia, de fato, essa curiosidade, tipo, o que a Madonna vai fazer após ter feito tudo isso que ela fez na fase erótica, entendeu? E aí tem várias coisas que eu não concordo, mas eu já entro nesse assunto aí, porque antes eu queria falar que esse atraso desse novo lançamento, do relançamento do disco pela Rhino Records em parceria com a Warner, que tem lançado coisas maravilhosas desde que entrou na... A gente nem sabe exatamente se tem o dedo da Madonna, se foi a equipe dela que negociou com os herdeiros dos direitos do Tupac. A gente não tem noção do quanto isso aconteceu, mas sobre o que esse insider falou, eu acredito muito sim. Eu também. O álbum, na verdade, completou 30 anos o ano passado. E tava nessa fase de negociação para que a faixa original, a demo, né, de I'd Rather Be a Lover com o Tupac fosse integrada nesse novo lançamento, porque seria maravilhoso, assim, e rolou todo esse atraso pra no final receber um não. É chato. E aí vai ser lançado agora só com o que é da Madonna, né, só com o que pertence a Madonna e a Warner e tal. Mas é por isso que existe essa ambiguidade de 30 ou 31. Na verdade, cronologicamente, são 31 anos do álbum, porque ele é de agosto de 94. E nós já estamos no final de 2025. Mas eu acho que não tira o brilho do relançamento. Acho que... Gente, eu posso falar uma coisa que eu tô louca pra falar? Eu acho que foi recompensado esse não ter essa música no álbum, I'd Rather Be a Lover, porque eu estou... Faz dias desde que eu ouvi Right on Time. Gente, que música é essa? Eu estou apaixonada, tipo assim, primeiramente que eu fiquei muito feliz de ser uma faixa inédita que ninguém nunca viu, que nunca vazou. E que nunca vazou, o que é muito raro. Nunca vazou, gente, porque existem muitas demos inclusive nesse álbum, a gente vai ter a presença de Freedom, então... Essa música já tinha vazado. Mas Right on Time é inédita. E assim, a primeira vez que eu ouvi,
por essa abstinência de música nova, eu fiquei num looping, eu ainda estou no looping, eu acho que eu ouvi mais de 200 vezes essa música. Gente, que música maravilhosa. E eu achei incrível porque tem uma remasterização do Stuart Price, cara. Ele mexeu nessa faixa, ele, né, deu uma remasterizada, ficou incrível. E eu amei essa música. O que você achou dessa música, amigo? Eu amei demais. Eu gostei. Assim, Freedom não é exatamente uma novidade, porque ela já houve um lançamento dentro de uma coletânea. Sim. Então a única novidade do álbum é essa faixa, só que eu acho que poderia ter mais. Por exemplo, há anos atrás, a gente descobriu a existência de You're Honest através do EP da fase American Life. Que foi no Remix and Revisit, né? Ou seja, a fase do Bad Time Story tem muita coisa engavetada. Inclusive vai ter, além de Right on Time, já falando aqui que o EP, ele inclui 8 faixas, reunindo demos, versões alternativas, raridades, que mostram a evolução desse som R&B sofisticado explorado pela Madonna nessa época. E entre os destaques estão um remix de Quiet Storm Demo Remix de Survival, tem o All Star New Single Remix de Secret e o Home T New Clean Edit de Human Nature, que inclusive já foi lançado nesse mês de outubro, além das faixas inéditas como Right on Time e Love One Wait. Eu acredito que essa Love One Wait, eu acho que eu já ouvi. Não é novidade também. Eu acho que a única novidade aqui é Right on Time, porque Exatamente. Freedom e Love One Wait eu conheço. Aquela ouço no sigilo. A gente precisa ouvir pra ter certeza dessa versão de Survivor, tá? Porque recentemente também vazou alguns demos do Bad Time Story e tem um demo de Survivor. Então vamos ouvir qual versão de Survivor é essa que vai vir no álbum mesmo, pra saber se tem a ver com esse demo que já tinha vazado. Mas inédito mesmo tem o Right on Time, apenas. Love on the Way que é a única. e Freedom já é uma coisa que os fãs conhecem. Inclusive Love on the Way é muito, muito bom. É linda. É muito bom. Muito boa, gente. E só lembrando, a curadoria e a mixagem do material ficou tudo por cargo do nosso querido pai, Stuart Price, parceiro da Madonna no clássico Confessions, enfim, outros grandes trabalhos. Inclusive, ele foi um dos diretores de som da Celebration Tour. Então, ele ainda está, além de um álbum novo, ele também tá por trás desse relançamento do Bad Time Story, que eu achei incrível, gente. Pois é, mas apesar de eu gostar muito desse tipo de relançamento, porque eu gosto de coleção e tal, e a gente tava falando muito sobre coleção antes de começar a gravar aqui, eu acho que, apesar da dificuldade jurídica para que materiais inéditos apareçam, acho que deveria ter mais coisas inéditas, principalmente em fase que a gente sabe que tem. Sim. Por exemplo, eu acho que eu tô falando do mesmo selo que lançou em parceria com a Warner, Verônica Eletrônica, e são edições de remixes que a gente já conhece, tal. Não é exatamente assim inédito, assim, uma coisa que te impressiona. E ali, por exemplo, poderia ter colocado alguns demos a mais do que Gone, 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 que também não é um demo inédito. Eu acho que talvez exista... Eu ouvi horrores. Mas eu acho que exista essa falta de noção de quem monta esses tracklists, de entender que quando um demo já vazou, pra gente já não é inédito. Causa até uma revolta em alguns fãs isso também, sabe? Porque é muito legal. Por exemplo, Right on Time deu um gás nesse relançamento. Todo mundo ficou inédito. tipo assim. Então, eu concordo. Eu acho que além de ter mais, com certeza, a Madonna deve ter um acervo de músicas que ela nunca lançou e nem vai lançar. Sim. Então, eu acho que falta uma curadoria, tipo, de uma pessoa que tenha mais esse toque e contato com o fã e que o fã vai gostar, sabe? Exato. Porque parece, tem essas demos aqui óbvias, vamos colocar e é isso. Tanto que o William Orbit, ele ficou muito nervoso, porque ele não participou do relançamento do Verônica Eletrônica. Ele falou que gostaria de ter preparado algo mais diferente, fazer uns remixes novos com o que já tinha na época. Então, realmente, eu sinto falta de coisas mais inéditas mesmo. Tipo, Right on Time deu um gás do caramba pra esse relançamento. O que já faz ele ser mais interessante do que o Verônica Eletrônica pra mim. Exatamente. E o que faz também ele ser mais interessante que o Verônica Eletrônica é pelo fato de ter um encarte muito diferente do original. Ah, sim. Que tem existem itens de colecionador, então vai ter lithograph e poster cards com edições especiais. E o projeto, ele também traz um resgate visual. O encarte é a capa, apresenta
apresenta a foto inédita do fotógrafo Paolo Roversi, feitas em 94 pro single de Bedtime Story, em colaboração com a Bjork e Neil Hopper. Então também existe uma exclusividade na direção de arte. Isso é muito legal. Isso até houve no Verônica Eletrônica, mas também acho que o legal desse lançamento é porque vão ser 3 lançamentos, né? Isso. Tem esse primeiro vinil, com esse tracklist. Que é 8 faixas. 8 faixas, tem o Iron Time e essas versões retrabalhadas. Tem o próprio relançamento do álbum, com um vinil de cor cinza. E tem um CD duplo com um novo trabalho gráfico que tem tanto o áudio do CD original, né, do álbum original, mais esse álbum de tracklist inédita. Agora, se você é colecionador, quiser, eu tô dando uma dica porque eu também sou colecionador, tá? Existe já um Bedtime Story em vinil cor de rosa, igual o Confessions. Então eu acho que esse lançado cinza é bem do sem graça, porque o rosa é a coisa mais linda do mundo. Então eu comprei. Comprei o vinil e comprei o CD. O vinil das inéditas e comprei o CD. Agora, o relançamento do álbum, que é totalmente igual, mas só com o vinil cinza, não me apeteceu. Eu ainda desejo o vinil rosa, que é da época. E agora vai estar muito mais caro, com certeza. Com certeza, gente, ainda mais agora. Você sabia disso? Porque ele já existe uma versão rosa. Sim, eu já tinha visto a versão rosa, eu vi pessoas fazendo unboxing, muito lindo. Uma gracinha. Eu sou suspeita pra falar, porque eu amo rosa, entendeu? E combina com a estética do Madonna escrito na capa do álbum. É um pink bem quase da cor do vinil, então fica lindo. Eu achei lindo, lindo, lindo. O cinza também me agrada muito, mas acho que o rosa acaba chamando mais atenção mesmo. Claro que sim. E assim, gente, só pra confirmar pra vocês, o relançamento é dia 28 de novembro, como eu falei lá no comecinho. Nós estamos sorteando um vinil do Bedtime Story The Untold Chapter. E assim, as regrinhas são básicas, é só você comentar uma vez no post oficial do sorteio, marcar 2 amigos. E assim, é a critério comentar ou não, mas obrigatório ser um apoiador do Madonna Literal, que nada mais é do que um literal icon na plataforma Apoia-se. Seguir o Music Love Store, que é a loja que estamos fazendo o sorteio em conjunto, e seguir o Madonna Literal. É bem simples, né? Não tem muita regra aqui não, né? Nem precisa comentar um monte de vez, tá, gente? Que esse não é o critério principal, e sim ser um apoiador, até porque os sorteios são para os nossos apoiadores que querem apoiar os nossos projetos, os nossos trabalhos. Então, assim, a partir de R$1 só, gente. O que é R$1 só? Se você participar com R$1, você já tá concorrendo do que você comentar 100 vezes. Então, tipo assim, é isso. Estamos sorteando, corre lá que ainda dá tempo. E voltamos aqui para esse relançamento. Eu estou muito animada, assim, pra ver a qualidade dessas faixas, igual quando foi Gone, 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 mas assim, eu falo que o meu ápice desse álbum realmente foi Right on Time e o encarte, assim, tudo de bom. Mas qual é a sua relação com o Bedtime Story de 1994, né? Quem ele é na sua vida? Amigo, Bedtime Story, eu tenho uma relação muito legal com ele, porque, tipo assim, eu lembro que quando eu me tornei fã da Madonna, foi um dos álbuns que eu mais escutava. Além do Ray of Light Confessions, era o Bedtime Story. O meu trio, né, a minha trindade, eu digo que é Ray of Light, Confessions e o Erótica. Só que o Bedtime Stories, eu nunca tinha escutado ele na vitrola. Eu não sei se isso rola só comigo, mas quando você escuta um álbum na vitrola e você sente a qualidade, você sente a estética, você sente tudo do álbum, eu tive um despertar com o Bedtime Story esse ano. Eu escutei na casa do meu amigo Rafael, inclusive um beijo, exato, um beijo, Rafa. E assim, eu escutei Sanctuary. Gente do céu, essa música sempre foi uma das minhas favoritas. Mas quando eu escutei na vitrola, tipo assim, eu fiquei em looping com Inside of Me, que inclusive é a música favorita do Tico. Minha música favorita. E essa música, eu dei tanto looping. E assim, o final da música, quando ela fala I always mano, ele subiu no meu critério. E o primeiro vinil que eu ganhei de presente da minha tia foi o Bedtime Story. Inclusive, ele tá lacrado, tá? Não me sequestrem. E eu tenho esse vinil, de fato, aqui. E ele se tornou um dos meus favoritos. Assim, independente de eu falar tanto do Bedtime Story, eu sempre ouvi muito Bedtime Story. Eu sou louca. Bedtime Story, o clipe, é o meu clipe favorito. Eu era muito viciada em Don't Stop. Eu digo era porque hoje em dia eu ouvi tanto que hoje em dia eu escuto mais outras faixas que se tornaram as minhas favoritas, como Bedtime Story, Sanctuary, Inside of Me e Forbidden Love. Então, tipo assim, a minha relação com ele é surreal. Eu acho a estética linda, eu acho
os clipes incríveis. Eu acho a sonoridade, a Madonna ter ido pro R&B, sabe? Tudo. Então, é uma fase muito gostosa. Eu acho incrível a divulgação, a festa do pijama. Inclusive, é meu sonho fazer uma festa do Madonna Literal, inspirada, né, nesse tema. Então, eu tenho um carinho muito grande por esse álbum, sabe? Eu acho que é isso, assim. Principalmente esse ano. E é um álbum que praticamente nasceu comigo. Ele faz aniversário dia 24 de outubro. E eu faço 19. Então, tipo assim, é um álbum que tá ali comigo desde... Eu sempre relacionei isso. E é isso. Falei horrores. Que eu amo Bad Time Story. E pra você? Enfim. Ih, amiga. Tudo. Teorias, assim, eu tenho... Precisaria de um episódio completo. Completo, assim, eu tenho muita relação afetiva, porque eu acho que eu já contei isso aqui, acho que ele foi o primeiro disco que eu comprei, assim, que eu guardei meu dinheiro, o dinheiro que eu ganhava pra merenda de escola, assim, fui guardando, e falei, compra pra mim, mãe, compra pra mim esse vinil aqui. E óbvio que ouvindo vinil... E isso tem estudos, viu, amiga? Ouvir no vinil causa outra sensação. Mano, e nossa. é por isso que no Brasil a gente hoje comercializa mais vinil do que CD, assim. Inclusive é por isso que é um erro essas gravadoras não terem sua filial pra lançar aqui no Brasil e ser sempre um material muito mais difícil para brasileiro conseguir. Nossa, é gravíssimo. Gravíssimo. Porque aqui tem esse mercado, assim. Mas eu acho que... Eu tinha essa coisa muito afetiva, né? Mas hoje, sendo um Madonna literal, hoje não, né? Há uns bons anos já, eu tenho uns estudos muito técnicos sobre o Bad Time Story que eu acho maravilhoso, inclusive até com a própria pauta do feminismo, que talvez as pessoas não tenham enxergado tanto dentro do contexto dessa era, mas existe bastante, porque, como eu falei no primeiro bloco, né, que eu ia comentar sobre isso. A maior lenda que se tem sobre Bad Time Story é que ele foi um lançamento pra limpar a imagem da Madonna por conta da fase erótica. Eu acho isso gravíssimo, assim. Ai, que bom que você tocou nesse assunto, amigo. Eu acho isso gravíssimo, porque... É muito. Ele tem outro tom, ele aborda com outras palavras quase os mesmos temas, mas eu nunca vi ali um pedido de desculpa. A própria Human Nature fala, não é um pedido de desculpas, cara. Quem fala isso, eu acho que isso foi estipulado muito pela mídia, sabe? Exato. A própria Madonna falou que ela nunca se arrepende do que ela fez, ela jamais pediria desculpa pelo que ela fez na era erótica, então não tem sentido a pessoa acreditar. Acho que os fãs mesmo têm muita noção disso, mas a mídia, inclusive, impôs de uma forma isso, Sim. que quem não conhece acha que é verdade. A mídia da época, e eu acho que muito quando se fala, talvez esse assunto até volte com o relançamento do disco aqui, é uma imagem pra limpar a Madonna. Eu acho isso de muito machismo, assim. Muito! O clipe de Human Nature termina com Absolutely No Regrets, entendeu? Exato, é cheio de ironia. Eu acho até que ela mudou o tom. Mas eu acho que é um discurso meio tipo... Ai, que preguiça de falar pra essa galera que não vai me entender. Não me arrependo do que eu falei. Exatamente. Entende? Eu acho que pode até dar ai, meu Deus, não aguento mais falar com esse povo que é burro e não me entende. Acho que é mais por esse lado. E isso carrega no Human Nature. Não por um lado assim, nossa, falei besteira e preciso me redimir. Não acho que é isso. Amigo, não acho, é certeza. Eu acho que o erotismo, ele faz parte da carreira da Madonna de Everybody até a Celebration Tour. Porque ela tem isso na personalidade dela. E é maravilhoso porque isso trabalha a autonomia da sexualidade feminina. Então, bater nessa tecla desse discurso, ela tá limpando a imagem, foi um disco pra limpar a imagem, é porque vocês... que trazem esse texto não conseguem aceitar o quanto ela criou autonomia referente à sua própria sexualidade e tudo que estava se envolvendo naquela época. Então é como se ela tivesse que pedir desculpa porque ela falou muito sobre sexo. E não tem. Sendo que hoje, gente, tem uma narração, tem post sobre isso, falando quanto o Erotic é um álbum pioneiro para as artistas da geração atual.
Edson Ray, Sabrina Carpenter, todas mencionam essa fase, todas usam discursos e feitos da Madonna nessa fase. Então, tipo, a Madonna apagaria o passado dela se ela falasse que estaria pedindo desculpa por algo que ela fez de maestria. A gente nunca tinha visto outra artista fazer o que ela fez nessa era. E isso que a gente tá falando dela não estar pedindo desculpa, dela não estar limpando a imagem, é muito retratado tanto no clipe de Human Nature quanto na letra. Ela até fala, ups, eu não sabia que eu não poderia falar sobre isso, sobre aquilo, sobre não sei o quê. Tipo assim, ela tá ironizando. Então as pessoas não entenderam isso e é muito machismo da mídia impor que é um álbum de limpeza de imagem. Ela nunca precisou limpar a imagem dela. Pelo contrário, ela precisou fazer o que ela fez pra outras artistas entenderem e explorarem diversas coisas que a Madonna já fez. Então eu fico pé da vida quando eu vejo alguém concordando que o Bad Time Story é um álbum de limpeza de imagem. Sim, como se ela tivesse que tomar cuidado, tal, ou buscar uma aprovação. Como se fosse errado o que ela fez. Se tivesse feito algo errado e tivesse que buscar aprovação sobre o olhar machista sobre uma mulher no comando da sua sexualidade, falando sobre sexo, Sim. entendeu? Então não consigo concordar com isso, mas isso é de fato uma lenda muito acoplada na história do Bad Time Story. Então sempre que você procurar alguma matéria antiga que houver na internet, ou alguma coisa no YouTube da MTV da época, tudo que tiver sobre essa fase, em algum momento vai citar que ela precisava baixar o tom, que ela precisava limpar a imagem, que até a mudança de visual dela tinha a ver com isso. Meu Deus. E é tão contraditório porque existia um termo que sempre falavam sobre a Madonna, um adjetivo, na verdade, que é camaleônica. E eu acho isso muito bonito, né? Que é o fato do quanto ela muda de imagem, fisicamente falando. E ela sempre fez isso em todo momento da vida dela e da carreira dela. Olha o Ray of Light, que veio depois de Bad Time Story. Olha Music, American Life, Confession. E aí, quando ela fez do Bad Time Story, não, ela tá pedindo desculpa, tá fazendo um visual limpo. Não, gente, ela mudava de imagem o tempo inteiro. Ela gosta disso e isso é bonito. Ela quis explorar o R&B, que é um ritmo mais calmo do que o house, que foi também retratado na era erótica, o disco, entendeu? Então, tipo assim, é um ritmo diferente musicalmente. Como que ela vai fazer um clipe acelerado no R&B? Em Secret, entendeu? Em Take a Bow, que é uma balada totalmente diferente. Então, tipo assim, as pessoas, elas forçaram nesse termo. E eu acho um absurdo, porque pegou, infelizmente. Tem gente que acha que é isso. Eu acho tanta coisa. Me desculpem, viu, literatos? Mas eu acho esse assunto muito interessante, assim. Eu acho que, na verdade, assim, o começo do Bad Time Story, a gente conheceu I Remember antes do Bad Time Story. Aquelas pitadinhas que ela sempre dá no início de Nova Era. Então, assim, reza a lenda, mas eu também concordo com isso, que eu acho que foi I Remember que começou a dar o tom dessa fase. E sobre o nosso conhecimento, I Remember foi uma insistência da Warner, a Madonna, porque até aquele momento era evidente que qualquer trilha sonora com a Madonna dava certo pro filme. E a Warner, ela é também uma produtora de filmes. Então, Crazy For You, Into The Groove, Live To Tell, Who's That Girl, Vogue. Até Beautiful Stranger, né? This Used To Be My Playground, eu tô falando até então, né? Que acho que é de Crazy For You até This Used To Be My Playground. E, inclusive passando pela trilha sonora inteira, tanto da Who's That Girl quanto da I'm Breathless, do Dick Tracy, né? Com I'm Breathless e tal. E tem Vogue. Então a gente só falou de grandes hits que deram certo pela parceria da Warner, tanto cinematográfica quanto no mercado fonográfico. Então eu acredito que I Remember tenha sido um pedido da Warner, né? Porque era bom pra um filme, mas aí começou a dar um tom. Acho que foi isso que levou pro R&B, pro hip hop da época, que era muito interessante, muito vendável. E também aquela curiosidade da Madonna pra trabalhos mais psicodélicos, como foi com a Bjork, porque a faixa Bad Time Story, ela é originalmente da Bjork. Foi escrita, inclusive, para um dueto, mas que a Madonna acabou executando sozinha. A gente tem um podcast aqui, onde eu passei um mês estudando a composição dessa faixa pra trazer pra vocês. É maravilhoso que o clipe de Bad Time Story seja até exposto em galerias de arte, porque a gente tá falando de 1994. Mano, sério, surreal. E não, a gente não tá falando de inteligência artificial, não foi digitado um prompt de comando. Tipo, bota uma piscina aí, não foi. Coloca com a Madonna com o terceiro olho na testa.
E as referências artísticas daquilo. É muito bom. muito interessante saber como se compôs a criatividade dessa era. E eu acho que foi a Remember que começou a dar esse tom, apesar de ter sido uma encomenda da Warner. Não acho que tenha a ver com arrependimento e pedido de desculpa, como eu falei. Tanto que o começo desse álbum ele começou com o Shep Pettibone, que é o cara que trabalhou junto com ela em Erótica, entendeu? E ele começou nesse projeto e em algum momento ele foi desligado para que não parecesse o projeto anterior. E foi nessa que o Babyface chegou, porque ele tinha colaborações que na época eram super interessantes e vendáveis, como a Whitney Houston, a Toni Braxton, e é mesmo um som que a Madonna tava fazendo. E ficou incrível. TLC, sabe? Era o que ele fazia e rolou muito com o que a Madonna tava querendo. Naquela biografia da Madonna 50 anos tem falas em que enquanto ele, o Babyface, né, com outros cantores demorava 2 meses pra produzir uma faixa, em 2 dias ele escrevia, gravava, mixava e tudo com a Madonna, porque ela tinha muita coisa pra botar pra fora. O QI também da gata, né? 140 de QI, produtora, tudo. Pois é, e eu não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas deve ser, né, que uma turnê, ela foi planejada pra isso. Nós temos posts sobre isso, inclusive eu acho interessantíssimo. Porque teria sido assim. Meu, ia ser lindo. Lindo, absurdamente lindo. Tanto a turnê do Bad Time quanto a do Ray of Light, cara. Mas aí a gente viu as pitadinhas deles na Drowned, né? Mas não foi a mesma coisa de como seria. Então, mas eu acho que talvez a de Bad Time Story é mais mexe com o nosso imaginário, porque a gente ainda continua vendo muito do Ray of Light. O álbum, a BBC nomeou Ray of Light esse ano como o álbum mais quente do ano, pelas influências. Mas realmente, do Bad Time a gente... Eu acho que Ray of Light é o álbum mais importante da carreira da Madonna, eu acho. Eu tenho certeza. E aí a gente viu muito dele na Drowned, em todas as turnês tem alguma coisa do Ray of Light, a própria faixa Ray of Light, até agora a gente tá ouvindo. Ela abriu a Celebration com Nothing Really Matters, né? Então assim, agora de Bad Time Story a gente viu muito menos. É verdade. Tanto que é um álbum que eu achei que não fosse tão favorito de vários fãs. Então, quando a gente faz um post e eu vejo tantos fãs comentando é meu favorito, eu fico, caramba, a gente precisa falar mais sobre o Bad Time. Então, eu fico feliz que ele esteja tendo o seu momento, viu? Eu acho que eu gosto dessa fase, porque a Madonna precisou estudar muito sobre teoria musical, canto e tal. Inclusive, a turnê, né, que seria pra esse álbum, ela não aconteceu porque a Madonna passou a se dedicar pra conseguir o papel em Evita, e foi o que aconteceu, e Evita é um grande marco, e também é uma fase que eu amo pra caralho, assim. São fases próximas suas favoritas, né? Então eu acho que é por isso, assim, pra mim, o que eu gosto dessa fase é porque do lançamento de I Remember, que deu o tom, até o discurso de preguiça desse povo moralista, e aí a viagem psicodélica de Bad Time Story e a qualidade de Take a Ball. Take a Ball é a música da Madonna. A gente fala muito sobre Frozen. Aqui a gente tem 10 episódios do nosso podcast falando sobre Frozen. Mas a música da Madonna que mais passou tempo dentro da Hot 100 da Billboard é Take a Ball. Take a Ball ainda é executada no Brasil. Gente, até hoje. Então assim, acho tudo muito rico, com muita mensagem interessante. Então acho que falou algumas coisas que são até parecidas com a fase erótica, que é em oposição ao machismo, com outras palavras, né? Porque eu acho que realmente o tom é o outro, mas o assunto é muito parecido, porque os assuntos da Madonna realmente são parecidos, né? Desde que ela se lançou como cantora. Então, é isso. Eu acho que eu expliquei muito tecnicamente, né? Falei aqui das histórias desde o lançamento de Crazy For You. Cara, esse episódio foi um episódio completo da era Bad Time Stories, gente. Foi mais que um relançamento. Mas eu acho que a gente tem que valorizar, entendeu? Pega mesmo o lançamento desse álbum. Se você não puder comprar, dá bastante stream pra gata, pra ela se empolgar. Parcela é foda. Se não puder comprar parcela, a gente não ganha. Gata, é caro. Pra gente é caro. Gente. Mas assim, não, eu quero dizer, na verdade, consuma esse material. Porque, assim como vários outros álbuns da Madonna, como American Life, por exemplo, que é extremamente atual,
pro momento que a gente vive politicamente, Nossa. muitas mensagens do Bedtime Story também. E acho interessante também, né, falando sobre tecnologia, traçar essa comparação de que o clipe de Bedtime Story, ele não tem inteligência artificial, ele é só de efeitos especiais construído no roteiro. Isso é muito louco, gente. Ela é muito visionária, né? Então, acho que é por isso que Nossa, ela é muito gigante. faz sentido o fato de que ele é um dos clipes mais caros da história do pop, assim. Porque o que deve ter usado de computador, de máquina, de, sei lá, de chroma key e de maquiagem. E assim, ele é rico em obras de arte, é uma dona muito inteligente. Ai, eu quero chorar. Vamos ter que encerrar, porque eu fiquei abaladíssima. Não tem como, essa fase é incrível, esse clipe é incrível. E deem streaming, comprem o vinil. Vamos participar do sorteio. E assim, amigo, amei esse episódio, nossa. Bom, amiga, dito isso, eu quero dizer que Inside of Me é minha faixa preferida da Madonna. Música da carreira. Escutem. É belíssima. É belíssima essa música. Eu nunca escutei tanto essa música quanto esse ano. E assim, o final que ela canta, meu Deus, essa letra é linda, é tudo lindo. Eu pra qualquer música da Madonna, mas tudo bem. Ai, gente, mas olha, eu sou suspeita pra falar. Eu considero também Inside of Me uma das minhas faixas favoritas do Bedtime Story, uma das minhas baladas favoritas. Ela tem uma ligação, inclusive tem um trechinho de uma entrevista onde a Madonna fala sobre essa faixa. Se vocês quiserem, a gente traz um estudo sobre ela aqui, porque ela pode tanto ser pra mamãe, quanto pra Champagne, quanto pra, enfim, qualquer outra pessoa. E é isso. Chico vai ter muito local de fala, né, amigo? Nossa, e eu penso muito na minha história com a minha mãe, com essa música. Muito. Pois é. Muito. É fortíssimo. Forte. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Eu aqui, imagina se eu amei, imagina os nossos queridos literais, né? Então, comentem no post, gente. Comentem no card aqui, comentem aqui no Spotify também. Sugiram novos episódios, o que vocês querem que nós abordemos aqui. Enfim, nos taquem feedbacks. E é isso, amiga. Ai, amigo, de novo, amei esse episódio. Vou ficar ouvindo também, vou dar streaming. Deem streaming pra gente, tá, gente? Sugiram posts, como eu falei. Muito obrigada, Chico. Até semana que vem. Até semana que vem, meus amores. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Literais, pela paciência de ouvir a gente e esperar a gente. Um beijo. Até mais. Beijo. Oh my God. Beauty's where you find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen.